Vamos nos colocar de pé, vamos nos alegrar na presença dEle, porque tudo é para Ele e tudo é para a honra e glória do santo nome dEle. Vamos agradecer a Deus pelo nosso dia de vida, pelo fôlego de vida, por estarmos aqui na presença dEle, amém? Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, na Tua presença, Senhor, na Tua graça, Deus. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, Senhor. Amém, Deus. Amém. Tu provês o fogo e eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare, enche-me.
sua glória, derrama sua glória. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Glória a Deus. Está com expectativa no seu coração hoje? Amém? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está enchendo você. O Espírito de Deus vai transbordar em você. Amém? Esse é o local marcado para que Deus possa fazer na sua vida nessa noite. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Amém? Muito bem. Pode sentar um pouquinho? Semana passada eu fui presenteado com um grande amigo, pastor Marcelo, sua esposa, estão aqui hoje pela primeira de muitas vezes, amém? E vai nos abençoar, tenho certeza. Queridos, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Primeira vez? Sejam muito bem-vindas, bom? Sintam-se à vontade, que Deus possa falar o coração de vocês e que vocês saiam daqui diferentes, amém? Da maneira como vocês entraram. No final desse culto eu falo um pouquinho mais com vocês, mas é muito bom que vocês estejam conosco aqui. Deus abençoe. Bem? Abram comigo no livro de Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículo 24. Amém. Diz assim o texto: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. Está escrito isso na sua Bíblia? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Amém? Sabe por que Deus está aqui? Porque você está aqui. Deus está aqui porque você está aqui. Deus habita no teu coração e Deus quer fazer no teu coração. O mesmo Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que habita dentro de você. Amém? Eu tenho com isso que eu sou a igreja de Cristo Jesus. Eu sou o santuário, habitação do Deus vivo. E eu posso fazer transbordar para abençoar outras vidas, abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o momento de dízimos e ofertas, o momento que nós separamos no meio do culto também para a adoração ao nosso Deus. E quando nós temos o propósito de estarmos na presença dEle, adorando, bendizendo o nome dEle, nós fazemos com toda a nossa intensidade. Não sou eu que vou colocar em você o desejo de ofertar, mas é o Espírito Santo de Deus quem faz essa obra. Amém? Você sente o desejo de ofertar porque o Espírito Santo de Deus te convida a esse trabalho. Você entende, pelo seu entendimento, que a propagação do reino se dá através da sua vida. Se dá através daquilo que você contribui, se dá através daquilo que você coloca como oferta, ou seja monetário, ou seja de tempo, ou seja com trabalho, na presença do seu Deus. Amém, queridos? Que você com o coração animado, com o coração alegre, você possa fazer o seu melhor nessa noite e que o Espírito Santo de Deus possa prover todas as coisas em você e por você.
Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Você tem um envelope próximo a você que você pode usar. Atrás das cadeiras tem um envelope que você pode estar fazendo uso dele. E que Deus abençoe abundantemente. Pai, nós te louvamos por mais este encontro, por mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença. Derrama a tua glória, encha-nos até transbordar. Faça em nós conforme a tua vontade. Somos o templo, a habitação do Espírito Santo. É em nós, começa em nós, faça em nós, termina em nós. Deixa, Senhor, que o nosso ser seja para a glória do teu nome, ó Pai. Que o teu nome seja exaltado neste lugar, através desse momento, através desse envolvimento, Senhor, da tua igreja com o teu reino. Deus, em nome de Jesus, Pai, seja estabelecida em nossos corações a tua vontade que é boa, agradável e perfeita e que já existe nas regiões celestiais. Que venha o teu reino, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Quero te convidar a ficar de pé mais uma vez. Vamos continuar louvando o Senhor. Enquanto nós cantamos uma música a mais, você vem e traga sua oferta. Amém, glória a Deus. Amém, feche os teus olhos. Eu quero te convidar a você fazer uma oração agora ao Senhor. Fala com Deus nesse momento. Fale para Deus: Deus, eu estou aqui. Fale comigo nessa noite, Senhor. Deus, eu estou aqui. Toque em mim nessa noite. Deus, eu estou aqui. Escuta, Senhor, o meu clamor nessa noite. Fale com Deus. Fale com Deus, porque Ele está aqui para ter um encontro contigo. Ele está aqui nessa noite para fazer tudo novo no teu coração, para que tudo venha a ser novo, que seja a partir de hoje. O
que aconteceu ontem não importa mais. O novo de Deus está vindo sobre a tua vida agora. O novo de Deus está sendo derramado sobre a sua vida agora. O Espírito Santo de Deus está neste lugar fazendo na sua vida agora. Seja sensível àquilo que Deus tem para derramar. É novo, é o novo de Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por mais essa oportunidade. Espírito Santo, é teu os nossos corações. É teu, Senhor, este culto. É teu, Senhor Deus, que tu possas usar o teu servo. Pastor Júnior, seja tremendamente ousado, valente contra o inferno e sensível à tua voz, ao teu agir, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos receber o pastor Júnior com uma salva de palmas. Gosto desse cara demais. Olá, meus irmãos, boa noite, a paz, tudo bem? Marcelo, tudo bem? Você pode se sentar, por favor. É uma alegria estar aqui, irmão, sabe? Tem gente que a gente conhece, tem gente que Deus apresenta. E a gente não pode perder em dia de escuridão aquilo que Deus mostrou na luz. Aquilo que Deus revelou para a gente na luz. Pode vir dia de escuridão que for, a gente não pode perder. E esse pastor, coração de leão, Antônio Marcos, é uma pessoa que Deus apresentou na luz. Então, independente dos dias de trevas que aparecerem, eu quero conservar essa amizade. Trouxe já a minha esposa e meus filhos, já para juntar, viu, pastora? Já para, né? A gente chega com comitiva, né? Eu sei que seria de repente estar educado, chegar direitinho, com calma, né? Mas já vim com a comitiva para mostrar o peso do negócio, como é que é. Um filhinho de colo, o Theo, de 9 meses, o Pedro, de 7 anos, que enfrentamos uma luta para chegar aqui. Ele foi subir no vaso para pendurar a toalha no box, escorregou, bateu com a boca no vaso, quebrou os 2 dentinhos da frente. Eu fui lá fora, uma madeira acertou minhas pernas, cortou minhas 2 canelas. Eu falei assim: Jesus, o que o Senhor tem nesse lugar? Meu Deus! Com certeza, irmãos, todas as vezes que o diabo oferece resistência, a gente que já não é mais da carne, a gente que é do Espírito, a gente sabe que Deus está para fazer alguma coisa, amém? E é por causa da madeira que feriu minhas canelas que eu estou aqui. O nome do seu filho, qual é o nome dele? Natan, profeta. Eu vim com uma palavra pronta, mas eu desci do carro, Deus falou: você não vai pregar nada do que você preparou, você vai pregar uma mensagem que está enchendo o meu coração hoje. Eu quero falar sobre sensatez nessa noite. Quero falar sobre uma ferramenta que o Senhor dá ao nosso espírito, até porque você já não é mais de carne. O Senhor, através do evangelista João, no capítulo 3, fala que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, apesar de você não ser anjo ainda, não transpor paredes ainda, as naturezas que envolvem a sua vida já não é mais de carne. A Bíblia fala que a pessoa que é espiritual, ela consegue entender tudo, ela discerne bem todas as coisas, mas nem sempre ela é discernida, nem sempre ela é compreendida. Já viu esse jogo de maluco? A gente consegue ter uma visão clara. O Senhor abre nossa visão para a gente entender com clareza as coisas à nossa volta, mas a gente mesmo nem sempre é compreendido pelas pessoas. Isso é porque você já não é mais de carne, você é do Espírito, e a natureza espiritual em você te gradua, te eleva a uma condição não superior, mas como quem vê de cima as regiões da carne. Então hoje a gente vai falar sobre uma palavra
de prudência, da antevisão da ação. Existe um sentimento no meu espírito, uma palavra de conhecimento aqui, sobre um tempo de renovação, uma transição que Deus está fazendo conosco, e de repente fazendo ainda mais aqui com a Nova Vida de Itaipuaçu. E essa transição precisa ser observada com prudência, para que não percamos nenhum detalhe do que Deus quer fazer. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25, versículo de número 1. Nós vamos ler o que é tratado como o sermão da vigilância. O que é a vigilância, pastor Júnior? A vigilância é o guarda-costas da oração. Alguém aqui, quando ora, às vezes sente cansaço, sono, parcela a oração em 3 vezes sem juros. Acontece com você? Dobra o joelho, aí, Senhor, como eu estava falando, de cochilei aqui. Acontece com você? É porque muitas vezes a nossa atitude de falar com Deus, ela está desprotegida de um guarda-costas. Ela está sem segurança. É por isso que quando Jesus foi até os discípulos e os achou dormindo, num tempo de tribulação, a alma do nosso mestre estava angustiada, e naquela tribulação ele pediu ajuda em oração, e ele encontrou os discípulos como? Dormindo. Por que eles estavam dormindo? Porque Jesus disse para ele: vigiai. Primeiro põe um guarda-costas, uma percepção, um alerta, para a gente não viver uma tradição religiosa herdada pela Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente sabe muito bem orar, mas já ora sem sentido, ora perdido. Começa a orar, às vezes é um automático, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na tua presença, Senhor, graças te damos, abençoa meu dia, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, me guarda, me cobre com teu sangue, seja comigo, em nome de Jesus, amém. Não pontuou as coisas necessárias, não deixou Deus tocar em você, ou de repente fez da oração um monólogo, só você falou, e na hora de parar, porque Jesus quer falar com você, amém? O amém não termina sem que ele fale. A oração exige um silêncio para que você ouça, e você ali não parou, você continuou falando, e aí foi dormir, e depois você reclama: Deus, nada acontece, Deus, eu tenho orado, Deus, eu estou me dedicando, estou me esforçando. Você está se esforçando sem vigilância, sem guarda-costas. Então vamos falar de um guarda-costas aqui, do sermão da vigilância. O nome desse guarda-costas é sensatez. Mateus 25, versículo 1 diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram sensatas ou prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o combustível, o óleo, consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, na viração de um dia para o outro, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Amém? Pode não parecer, irmãos, mas Deus tem agenda. Existe um cumprimento e um ciclo das coisas eternas no céu para cumprimento na terra. A gente sabe que um dia o nosso Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Amém? E olha como ele relaciona o evento da sua vinda. Ele diz que dia e hora, ou seja, tem agenda.
Ele não fala sobre os efeitos, ele não fala sobre o cenário, ele não fala sobre os aspectos, ele fala sobre dia e hora. Então existe sim um cruzar de ponteiro, uma data na agenda em que Deus vai vir buscar a sua igreja através do Filho. Nós sabemos que o Filho vir arrebatar a sua igreja é a consumação do ciclo da graça. Assim como a morte de Jesus e sua ressurreição foi a consumação, o fim de um ciclo profético, na verdade, diz a Bíblia em Lucas 16:16, está escrito que os profetas profetizaram até João Batista. A partir de João Batista, lhes são ensinadas as boas novas do reino de Deus, e os homens fazem força para entrar nele. Então houve um ciclo que fechou, e quando Jesus morre e ressuscita, um ciclo começa, o ciclo da graça, da permissão do céu, de céu aberto sobre nós, um ciclo que Deus não privilegia o Natan, não privilegia o Antônio para receber a porção do Espírito, mas privilegia minha irmã. Qual é o seu nome, minha irmã? Privilegia a Marlene. Nunca de repente a Marlene sonhou ser portadora da essência de Deus, mas porque ela levantou a mão para Jesus e se tornou filha, Deus pega o seu espírito, a sua essência, e compartilha com a Marlene, com a Priscila, com a minha irmã, com a pastora, comigo, com todos nós. Só que esse evento da presença, da gratuidade, vai fechar, e um evento de julgamento vai começar. E o que significa isso? Não existe culto assistido ou não assistido, oração com sono ou oração acordado, vigilante ou sem vigilância, que não esteja sendo pautado para num grande dia nós acertarmos as contas das oportunidades agarradas ou perdidas. Eu me lembro quando Deus me trouxe para Itaipuaçu, eu tinha 1 ano de casado, eu tinha um monte de plano, nenhum deles se concluiu. Eu morava em Vila da Penha, no Rio de Janeiro, demorei 3 anos para conseguir casar com essa mulher, gente. Ela se fez difícil 3 anos, ela bonita, eu feio, eu orando, homem feio que casa é oração, irmãos, pode ter certeza. E eu orei e me casei com ela. Quando eu falei assim, agora né, agora estabilizou, agora uma obra de Deus vai começar na minha vida. Eu fiquei desempregado, ela também. A única casa que nós tínhamos era a casa do meu pai, aqui em Itaipuaçu, fechada há muitos anos. Pastora, tinha mais mofo do que parede naquela casa. E eu alérgico, então vim antes, raspei, macei, pintei a casa e viemos para cá. Com o passar dos tempos, é a nossa oração, pedindo ao Senhor uma direção. Chegamos até a congregar em outras igrejas aqui em Itaipuaçu, mas o Senhor falava muito conosco, e ela também, nós éramos da igreja que o pai dela é o pastor presidente. A gente parou para entender o que Deus queria conosco, e o Senhor fez através de orações que fazemos na nossa casa, sem convidar ninguém. Vou contar rápido para você. A moça que trabalhava na nossa casa foi na oração, levou a irmã. Aí a amiga que fazia a unha da Priscila, ou cortava o cabelo, não lembro, foi e levou o marido. Aí começou, o povo ia, gente, mas aqui na igreja não, tá? É só uma oração assim, para a gente, Deus está dando uma direção para a gente. Vocês procurem uma igreja X. Não, mas está bom aqui, não, mas aqui na igreja não. E aí continuamos orando, e no meio desse processo, a menina que foi com a moça que trabalhava na minha casa ia fazer 15 anos. Eu orando, minha irmã, ela chorando, pensando que a presença do Espírito Santo não era. Ela estava triste porque ia fazer 15 anos e não tinha festa. Aí eu falei para ela, minha filha, eu trabalho, eu sou cerimonialista por profissão, então vamos lá, eu faço sua festa. Ah, que maravilha, conseguimos o vestido, conseguimos o bolo, a maquiadora, conseguimos tudo, montamos a festa para ela. E ela falou para mim, eu posso chamar algumas pessoas? Eu, claro que pode, chama mais ou menos, que o negócio é reduzido, né? Festa doada, minha filha, né? Vigia. Ela chamou 40 pessoas, encheu a minha casa, 40 pessoas.
E ela subiu para se maquiar, deu 7 horas e nada, deu 7h30 e nada. Aí eu subi lá, falei assim, amor, que menina é essa maquiando o quê, meu Deus? Desce com ela logo para você ser aniversário. E aí minha esposa falou assim, Júnior, vai lá cantando, fica lá cantando, que faz parte da festa. Tá bom, vamos cantar. E desci com o menino, você toca violão? Toco. Você é crente? Sou. Ah, que legal, então toca essa música, eu vou cantar. E começamos. Cantei a primeira, cantei a segunda, o Espírito Santo de Deus veio, aí fiquei preocupado, aí comecei a ministrar, cantei a terceira e nada me ia descer, pastora. No meio do negócio, já cheio da presença de Deus, comecei a falar, ministrar as pessoas. Quando eu abri o olho, a menina estava. Agora eu falei, agora, minha filha, agora Jesus já pegou a gente, vamos embora. E aí eu fiz o apelo. Das 40 pessoas que estavam, 17 pessoas aceitaram a Jesus. Liguei para a pastora que na época cuidava de mim espiritualmente e perguntei para ela, o que eu faço agora? Porque eu não estava sabendo o que estava acontecendo. O que eu faço agora? E ela disse para mim, ouça essa voz, ouça essa palavra. Ela disse para mim, ministérios não se inauguram, ministérios nascem, e o seu nasceu, agora cuida. Entenda, o caminhar da minha sensatez, da minha prudência, não planejou eu morar em Itaipuaçu, ser pastor de igreja. Eu era muito bem pastor de jovens na igreja do meu sogro, mas a linha do Espírito, o quadro do Espírito, desenhou outra história para mim. E eu tenho entendimento, como estava falando antes, que um dia, esse tempo das oportunidades pela graça, vão se tornar um tempo de juízo do que eu fiz com as oportunidades. Como é que eu posso chegar diante da eternidade, olhar nos olhos do meu Salvador e falar para Ele, não, aquelas 17 pessoas, lembra? Mandei tudo embora, porque eu não estou pronto, não estou bem, não quero, não vou fazer nada disso. Tudo que estamos realizando, os sims e os nãos, que liberamos diante da eternidade, as coisas que permitimos e as que não permitimos, serão dadas conta a Deus, quando esse ciclo da graça se fechar. E nós estamos diante da mensagem que fala exatamente desse evento, da surpresa que é carregar um farol, mas não ter reserva. A Bíblia nos declara que havia a semelhança em que aparentemente todas eram comprometidas com a eternidade, com a presença do amado, com a presença de Jesus. Todas elas tinham vínculo. Eu quero dizer para você, sem querer ser grosseiro e nem te ofender, com muito respeito, mas que uma pessoa emocionalmente sensível se arrepia ouvindo música. Quantas vezes já me arrepiei ouvindo Roberto Carlos? Quantas vezes já me arrepiei ouvindo uma música bonita, romântica? Isso não significa a presença do Espírito Santo. Quantas vezes eu, por estar no culto, às vezes estava distraído, mexendo no celular, eu não estava nem percebendo o que Deus estava fazendo, mas aí uma frase tocou meu coração, e o gatilho da frase encontrou alguma ferida, alguma necessidade do meu coração, e aí eu chorei. Esses eventos, esses piscas, essas luzes, esses insights, não representam que estamos com reserva, representam que nós somos noiva de Cristo, misturada às outras noivas. Nós temos que tomar cuidado, porque pior do que não ser, é parecer. Porque algumas pessoas acham que o desejo do diabo é que você sirva a ele. O diabo não é tão tolo assim. O diabo não quer que você sirva a ele. O diabo quer que você sirva a você mesmo, que você se engane com a mornidão. Porque quem é noiva de verdade acumulou tanto durante a sua trajetória que tem até para reserva. Quem é noiva que parece está servindo a Deus, mas preocupada só com os seus interesses. Todas elas tinham um encontro marcado. Qual era a diferença, Júnior, entre uma e outra? É que enquanto umas só objetivavam o encontro, outras tinham responsabilidade com o encontro, sensatez. O que é a sensatez? É o equilíbrio cirúrgico. Eu não dou passos sem pensar.
Eu não vim sem propósito. Eu não caminho, eu não estou aqui, irmãos, por mais que eu ame o Antônio Marcos, eu não estou aqui só por ele. Eu não estou aqui só pela minha esposa. Os nossos passos não são mais guiados por uma natureza de carne, até porque depois de tomar uma canelada, uma paulada nas canelas, e do meu filho perder os 2 dentinhos da frente numa queda, eu acho que seria legítimo eu ligar e falar: pastor, te amo, mas... Porque foi assustador, né? A gente estava se arrumando, ele foi com a boca lavada de sangue ao nosso encontro, gritando, e a filha de 11 anos, que parece que tem 15, que tem 20, ela quer reger tudo, né? Calma, vou fazer água com sal para você bochechar. Calma você tem 11 anos, calma. E aquela coisa, aquela loucura, seria legítimo, não seria, irmãos? Mas eu não dou mais passos segundo o que é legítimo, segundo o que é emotivo, segundo o que é sensorial, segundo o que é racional, porque eu não estou acumulando uma vida para chegar no fim de uma vida, eu estou acumulando uma vida para chegar diante do trono, para olhar Jesus nos olhos, para falar com Ele que, bem ou mal, com dor ou com alívio, feliz ou triste, eu cumpri tudo que Ele mandou eu cumprir, eu vivi tudo que Ele mandou eu viver. Eu não posso dar descanso às minhas pálpebras, a gente canta sobre isso, dar descanso ao meu corpo, porque esse corpo perecível vai se encontrar com um homem glorioso. Você imagina? Ai de mim, dar desculpas de um corpo perecível, até porque esse homem glorioso um dia se vestiu dessa carne e vai falar para mim: você quer me dar desculpa? Vivi tudo que você viveu. Hebreus capítulo 4 fala que aquele que em tudo foi tentado pode socorrer os que são tentados. Jesus igualmente passou pelas limitações da nossa carne para que nós não tivéssemos desculpa diante dele. Eu preciso ser sensato, eu preciso ser cirúrgico, eu preciso ser equilibrado, eu preciso ter uma postura de avaliações. Eu não posso mais entrar e sair da presença de Deus por conta de argumentos, por conta de sensações, por conta de tempo, porque o filho brigou, porque o marido não entende, porque minha esposa não caminha ao meu lado, porque eu sou mais espiritual que fulano, porque meus filhos não são crentes. A minha vida já não se move pelas coisas passageiras e transitórias à minha volta, porque independente do que o outro faz, é individual o compromisso de chegar diante do trono do Senhor no final dessa vida e apresentar os meus frutos. João capítulo 15 nos revela que o que queima no fogo não é só o ímpio. A gente acha que ir para o inferno é só para o ímpio. Não, a Bíblia fala que todo galho, todo ramo ligado à oliveira que não dá fruto, o que ele faz? Corta e lança onde? No fogo. Você acha que é o fogo da festa junina, irmão? Parece que só os galhos que não são da oliveira vão para o inferno, né? Não, os galhos da oliveira que não dão fruto na estação própria, da forma certa, correm o risco de passar a eternidade longe de Deus, apesar de estar ligado a Ele, como as noivas. Pareciam ligadas a Ele, pareciam com compromisso com Ele, mas por insensatez. O que é insensatez? Despreocupação. Estavam desligadas das suas responsabilidades, faziam as coisas por impulso, sem cálculo, sem projeto, sem estar preocupadas com os eventos que viriam aparecer à frente. Elas ficaram despreparadas para encontrar-se com o seu amado. Eu não sei se você já experimentou um vislumbrezinho, sabe, uma luzinha, mas deixa eu fazer uma pergunta. Se Jesus estivesse aqui agora, fisicamente, qual seria a sua reação diante dele? Qual seria? Vou te dar uma dica. Vamos imaginar o seguinte: independente aqui, tá, gente, de quem é de esquerda, de quem é de direita, a gente é do reino, amém? Mas nós temos a pessoa de um presidenciável, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Vamos dizer então, vamos tirar ele para evitar polêmica, né?
Vamos dizer que o seu Pedrinho Gonçalves, ele é o presidente da República. E de repente o Pedro Gonçalves entra por essa e se assenta ao seu lado. Qual é o seu nome, minha irmã? Patrícia. E se assenta ao lado da Patrícia. Se a Patrícia já conhece o senhor Pedro Gonçalves, o índice de intimidade e as reações são naturais, são amáveis, são comuns. É muito ruim quando alguém que é uma personalidade para do lado de um desconhecido, ele fica, ai, aperta a mão, não aperta, abraça, não abraça. É por isso que muitas pessoas que adoram a Jesus são extravagantes, porque nem sempre quem é extravagante é íntimo. Às vezes o íntimo, só de ficar caladinho com a mão levantada, é mais ou menos assim, não vou nem gastar muita energia aqui, porque daqui a pouquinho ele está lá no meu quarto, no pé da minha cama, falando comigo. Às vezes muita agitação, são aqueles idólatras, sabe? Quando vê uma personalidade, vê um famoso, grita, desmaia, faz um monte de coisa, porque se quer se agarrar à única oportunidade que tiveram de ver aquela pessoa. Mas se você vê ela sempre, isso não é novidade para você. O susto, a agitação das noivas imprudentes significavam exatamente isso. Alguém que não é visto com frequência, alguém que não é tido com responsabilidade com frequência. Vamos ler aqui alguns pontos que deflagram, que demonstram a insensatez delas. Primeiro de tudo, elas levavam consigo o que iluminava o caminho, mas elas não acumulavam a responsabilidade do combustível. São geralmente as pessoas que terceirizam responsabilidades. Quando não funciona, a culpa é do pastor, a culpa é da liderança, a culpa é do tempo. É porque estava chovendo, é porque estava muito sol, é porque ventou demais, pastor. É porque o Itapuaçu está muito calmo, isso é um perigo, muito calmo, a gente tem que ficar ligado. Não, o Itapuaçu está muito perigoso, não posso sair de casa. E meu pneu furou, e meu pneu está cheio demais, vai furar. A gente é pastor, a gente sabe, né? Eu já ouvi pessoas assim, olha, eu não fui que eu estou sentindo que eu vou ter uma dor de cabeça. Você está rindo, irmãos? É verdade. Não, eu não vou porque eu sei que quando o tempo muda assim, minha joanete dói. Mas está doendo agora, irmã? Não, mas eu sei que vai doer. Não é prudente eu ir. Ou pior do que isso tudo, por que você abandonou o ministério? É porque eu pequei. Mas quem te redime, quem te limpa, quem te lava é quem? Você mesmo, a sua culpa ou o Senhor? As pessoas se afastam de Deus e se afastam ainda mais para melhorar o que se afastou. Pessoas que terceirizam responsabilidades. Sabe por que algumas coisas não aconteceram na sua vida? Porque elas sempre são responsabilidade dos outros. Quando na verdade, enquanto você assumir a responsabilidade, as responsabilidades se transformam em experiências. E as experiências são esperanças que nós acumulamos em nosso coração. Se eu não tenho uma família difícil que você tem, e a minha oração é diferente da sua, não tem problema, porque é pela família que Deus te deu, que não é tão difícil, que não é tão fácil, que é difícil, que você vai ter experiências com Deus. Você acha que um homem, uma mulher de Deus é feita de faculdade de teologia? É feita de joelho, gente, de lágrima, de oração. É feita de chegar, sentar e falar assim, nome da senhora, desculpa, Ana, fala assim, dona Ana, minha família é muito difícil. Aí a Ana fala, meu irmão, senta aqui, deixa eu te contar algumas experiências. É disso que um homem e uma mulher de Deus são feitos, de algo que é assumir a responsabilidade. Deixa eu te perguntar, como está a sua trajetória com o Senhor? Você só anda com farol, com a Bíblia, com louvores, ou você na sua casa, na sua guerra, no seu dia a dia, você acumula as próprias responsabilidades? Quem é que forma você? É tudo sobre os ombros do pastor Antônio Marcos? Ou você também tem postura de guerra? Você também tem azeite de reserva?
Você precisa entender, Jesus te chamou para você ser corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, o que o cabeça manda, tem parcela de atribuição do pastor? Sim, mas o corpo não é só olho, como diz a Bíblia, em 1 Coríntios 12. O corpo não é só pé, o corpo não é só parte de uma pessoa, o corpo são vários membros que se movimentam. E eu te pergunto, hoje, o banco que está vazio ao seu lado, é responsabilidade de quem? Hoje, a pessoa que você desistiu de convidar, porque nunca quer, nem convido mais, pastor, já chamei, não quer vir, o problema é dele. Ela é responsabilidade de quem? De eu ligar? De quem queima? Em quem se assume? Em quem coloca nos ombros? Em quem? Nós precisamos entender que pregar a Bíblia e usar ela como farol não é suficiente para ser noiva do Cordeiro. Noiva de verdade, que vai se encontrar com o noivo, caminha com o farol, com a candeia, mas caminha com a reserva também. Tem azeite acumulado, tem azeite das experiências, tem azeite das oportunidades que não foram abandonadas quando você se achou em perigo, em luta, em guerra. É lindo cantar aqui, sua voz é linda, minha irmã. É lindo cantar aqui, eu gosto de cantar também. Mas durante o tempo, Jesus começou a me cobrar a cantar com a mesma vontade quando ninguém estava me vendo. Eu participei de uma igreja que eu fui muito conhecido, porque eu fui back vocal de algumas cantoras que hoje são conhecidas. E o ego do homem é uma coisa horrível, né? O homem logo infla o ego dele. E aí o Senhor ficava, quando eu ia orar, e falava assim: hoje eu não quero que você ore não, eu sentia Deus falar comigo, hoje eu quero que você cante, mas a plateia é de um homem só. Hoje a plateia sou só eu quero ver você cantar, com a mesma paixão e amor para mim, só para mim, eu quero te ouvir cantar. Aquilo me constrangia, mas o que no começo me constrangia, depois criou reservas na minha vida, criou ensinamento na minha vida, transformou a minha vida. Onde está o seu azeite de reserva? O segundo ponto é que, quando a demora aconteceu do noivo chegar, todas adormeceram. Mas entendo o que a Bíblia fala: enquanto elas adormeceram e o combustível continuou queimando das candeias, umas das imprudentes, o combustível acabou e as lanternas, as candeias estavam se apagando, e as das outras continuam acesas, porque elas tinham reserva. Mas para pensar comigo, todo mundo foi dormir. Se todo mundo foi dormir, todo mundo estava queimando combustível igual, amém? Por que das imprudentes se apagavam e das prudentes estavam acesas? Para estar acesa, era necessário manutenção. Manutenção significa: acordei um pouquinho, joguei um pouquinho de combustível, voltei a dormir. Porque apesar de ter azeite na reserva, apesar de ter algo guardado, é necessário investir o que está guardado para que haja resultado. Você está me entendendo, gente? Dá para entender? Eu aprendi uma vez com o Senhor que ter resultados significa ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Ter resultados é me alimentar de ferramentas para o meu resultado. Deus te chamou para quê? Para adoração. Você leu quanto sobre adoração? Você conhece quem que te discipula sobre isso? Como você se alimenta? Quem é a sua referência? Você dorme tarde vendo o quê? Netflix? Round 6? La Casa de Papel? Ou você está imbuído, envolvido com o seu ministério? Você chora vendo Titanic ou chora lendo a palavra? Enquanto os outros estão dormindo, enquanto as imprudentes estão dormindo, não é só a candeia que está acesa, mas o coração está aceso. Alguém aqui já fez propósito com Deus de acordar de madrugada para orar? Já? Eu, como bom assembleiano, fui criado na assembleia, eu ouvia das irmãs de oração que era bom acordar de madrugada, que a fila é pequena.
Como eram preciosas, meu amigo, as orações de madrugada. Às vezes eu tinha que me controlar, botar a cara no travesseiro para não acordar quem estava em volta, porque a vontade era de gritar, falar em línguas, porque existe um tom de sacrifício. É claro que o sacrifício maior Jesus fez, mas você doutrina a sua carne, você doutrina as suas vontades, quando você abre mão de alguns confortos, abre mão de alguns desejos, jejuando, acordando de madrugada, fazendo coisas para obter resultados. Quer dizer que os discípulos se tornaram apóstolos porque abandonaram sua rede de comércio, porque abandonaram o seu meio de vida, abandonaram suas casas, suas profissões e caminharam com Jesus 3 anos. E você quer poder do nada? Caindo assim do céu do nada? Jesus já estava ali com eles, já era um tempo da graça, e ainda assim a graça tem preço. Para provocar resultados, você não pode ser comum. Se para provocar resultados fosse necessário ser comum, Deus não tinha derrubado Saulo no meio do caminho, feito ele abandonar um alto posto da cidadania romana. Ele poderia ter sido morto. Ele não se preocupou com a própria vida, desde quando ele abdicou de tudo. Nós precisamos entender. Enquanto algumas noivas imprudentes, insensatas dormem, as prudentes estão com o coração aceso. Quantas vezes eu com os meus pais que não eram crentes, eu acordava de madrugada, ia lá devagarinho, sem fazer barulho, botava a mãozinha assim bem de levezinho na cabeça deles e orava. Hoje meus pais dormem no Senhor, eu não tenho meu pai nem tenho minha mãe, mas ambos morreram salvos. Deus ainda me deu a oportunidade de eu ser o pastor dos meus pais. Que honra, irmãos. Lutei 13 anos em oração por eles. 13 anos. Da minha mãe eu tive um tempo mais curto, porque minha mãe em 8 meses desenvolveu um câncer e faleceu. Então eu fiquei 3 anos servindo a Deus com a minha mãe, pastoreando ela. Mas o meu pai, Deus recolheu meu pai no ano passado, né? Então eu fiquei mais uns 10 anos pastoreando meu pai. Meu pai até se mudou para Belo Horizonte, e de lá ele me ligava e falava: você é meu pastor, meu filho. Eu me honro porque você é meu pastor. Mas quanta lágrima, irmãos. Quanto tudo, na verdade, né? De pegar escondido, eles tiravam alguma coisa, eu pegava uma roupa deles escondido, tirava, aí ia nas igrejas, aí os irmãos, quem trouxe alguma coisa para orar? Eu botava a roupa lá no meio da mesa de oração, ora, unge, põe a mão aí, irmã, ora aí, vamos orar para esse negócio aqui. Vou te contar uma coisa, pegava óleo, meu pai gostava muito de azeite, minha mãe também, eu não gosto, aí pegava, orava pelo azeite, orava pelo óleo de cozinha, orava por qualquer coisa, irmão, dava mole, eu estava orando. Deu um mole, estava orando. E aí eu pegava lá na hora de orar, quando eles botavam óleo na comida, eu na minha mente, vai operando o Espírito Santo, vai libertando, vai quebrando minha mãe mexia com bruxaria, gente. Não era simplesmente, Deus não faz uma obra, entenda uma coisa, se fosse necessário só o mundo espiritual fazer uma obra no invisível, Jesus não teria encarnado. O Espírito vai sempre contar com gente de carne e osso para fazer alguma obra. E se você está na sua casa, no seu trabalho, na sua família, é você que Ele vai usar. Então, já que Ele quer me usar para isso, está todo mundo dormindo, meu joelho está dobrado. Eu estou buscando, eu estou clamando, eu estou querendo, amém? E por fim, quando esse âmbito de insensatez teve uma resposta, elas entenderam, poxa, não tenho nada de reserva, esse tempo todo de crente, eu não tenho nada que me responsabilizou, nada que queime no meu coração, poxa, dormi demais e a lâmpada apagou, eu não fiquei investindo na lâmpada enquanto estava dormindo, dei mole. Então faz o seguinte, meu irmão, qual é o seu nome? Tiago, conheço você, Tiago.
Conheço você. Eu acho que já fui muito num culto que o seu pai era pastor e você tocava guitarra. Teclado? Você tem um nome parecido com o meu, não? Você é Júnior no final, não, né? Amém. Aqui, falando, conversando com os outros na hora da pregação, desculpa. Aí quando a coisa teve um alerta, eu perguntei para o Tiago: Tiago, estou mal, faça o seguinte para mim, me dá um pouco do seu azeite. É que assim, eu acordo muito cedo para trabalhar, não tenho tempo de orar, é que eu estou muito cansado, e minha casa é uma luta violenta, eu não tenho muito tempo, então você pode me dar um pouco do seu azeite? A resposta de quem é prudente foi: não seja o caso, porque se eu te der, a Patrícia pode falar para mim, se eu te der, Júnior, do meu azeite, não vai ser suficiente para mim, e nem vai ser suficiente para você. Sabe por que muitos crentes estão fracos na fé? Porque o fator da autorresponsabilidade, da insensatez, tem roubado uns dos outros. Eles não acumulam para si, então eles precisam que alguém dê para eles. Só que quando eu dou para você, não fica suficiente para mim e não satisfaz você. Aí é por isso, com respeito, tá, amigo? Amo você. Mas é por isso que as pessoas procuram Leonardo Salles, para dar uma profecia, né? Para dar uma agitada no espírito. Mas vamos lá. Não, agora que é no louvor, então eu vou na Lagoinha de Niterói agora, porque Leonardo Salles completou um pouquinho, deixa eu sugar um pouco agora do louvor da Lagoinha de Niterói. Não, agora eu quero ir na Slavec, do Silas Malafaia. Não tem pouso, irmãos. Já viu a árvore dar fruto voando? As raízes voando assim pela terra, ela dando fruto? Assim é o crente que se engana, porque não assumiu autorresponsabilidade. Ele vive de absorver o azeite do outro, e quando você faz isso, nunca vai ser suficiente para você, e nunca vai ser suficiente para quem te doou. Jesus nunca chamou ninguém para ser privilegiado. O tempo em que o Espírito Santo repousava só sobre um, para ele ser o melhor e os demais serem ouvintes, foi na antiga aliança. No tempo atual, todos são cheios do Espírito Santo. No tempo atual, hoje é o pastor Júnior aqui pregando, futuramente é o Marcelo pregando e eu ouvindo, é o Tiago pregando e eu ouvindo, é a Patrícia ministrando como uma boa intercessora, profetiza e eu ouvindo. É assim que funciona. É a Ana ensinando as mulheres, e a minha esposa, que é a pastora, ouvindo, porque o Espírito está derramado sobre toda a carne. Eu vim hoje profetizar cura, sim, mas a cura não é para o teu físico, a cura é sobre a tua identidade, para a tua identidade que se abala, porque você não está entendendo para o que Deus te chamou, porque você ainda tem uma herança católica, apostólica, romana sobre a igreja de Cristo. Você ainda acha que é a hóstia que traz uma unção, que é a água benta que te abençoa de alguma coisa. Não, o Espírito não está sobre essas paredes, como o nosso pastor leu, ele está sobre você. A presença só está aqui porque você está aqui. Não é para que você deposite, nossa igreja está tão vazia, né? Mas no último evangelismo você foi? Se o pastor implantar culto nos lares, ele pode ter sua casa como um lugar para ter culto? Assume. Como o profeta disse para aquela mulher, pega vasilhas emprestadas, muitas, não poucas. A medida que você se abre, é a medida que Deus te celebra. A medida que você se abre, é a medida que Deus te usa. E não tem idade para isso. Alguém aqui tem mais de 70 anos? Aí, glória a Deus. É para a gente sentar aqui de chinesinho assim, ó, e só ouvir. Não, é que eu não conheço muita palavra não. Claro que conhece. Conhece muito mais do que Deus tem te conservado, do que eu possa falar.
Eu vim curar a tua identidade. Eu vim dizer para essa igreja que essa rua e a Avenida 1 é pequena por uma multidão de gente cheia do Espírito Santo. Eu vim dizer para você que é muito legal ter uma luz acesa, mas é muito mais poderoso andar com uma reserva de óleo na sua vida. Coletar experiências, colecionar experiências. E dizer para a gente, não importa, Patrícia, como foi a abordagem dos outros pastores sobre o seu chamado. A gente não interrompe a nossa identidade pelo que falaram da gente, porque o que importa é o que o Senhor manda a gente fazer. Tem coisas, Tiago, que atropelam a gente, e a gente decide assim, olha, não, eu agora vou ficar um tempinho ouvindo. Foi o Senhor que mandou você ficar um tempo ouvindo? Se não foi, vamos embora para a batalha, gente. A gente lava a arma de guerra e vamos embora pelejar, vamos embora para a luta. Eu creio numa cidade remida pelo sangue do Cordeiro, e Deus não vai usar somente a mim ou o pastor Antônio, Ele vai usar você para isso. Eu creio que nessa noite, o Senhor me trouxe aqui, para que quando você se encontre com Ele, não dê de cara com a porta fechada. Você não foi gente, você não nasceu para ficar fora da presença dEle. Você nasceu para ter uma vida hoje, que te dê ingresso e condição de sentar na mesa das bodas do Cordeiro, cear com Ele e Ele cear contigo. Você nasceu para falar aqui, olha, está aqui o depósito das minhas cargas, está aqui as minhas cicatrizes, Senhor, está aqui as minhas lágrimas, está aqui as minhas orações. Agora eu quero ouvir do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde o início dos séculos. A gente nasceu para isso. A gente nasceu para que lágrima não embace nossa visão, para que cansaço não paralise nossa musculatura, para que terceiros argumentos, Marcelo, não definam a gente. Porque se entregamos a vida para Jesus, somente Ele é possuidor dela, somente a opinião dEle vale. Deus quer te dar autoridade de noiva legítima, noiva sensata, noiva prudente, noiva curada. Eu estava ontem na igreja, vou encerrar agora. Eu estava ontem na igreja de um amigo meu, amigo nosso, lá na Penha, no Rio de Janeiro. E eu falei isso com eles. Às vezes parece cômico, mas é bem sério, ainda mais nos dias de hoje. Eu sou filho adotivo, sou preto. Hoje a gente não sabe, né, irmão? Se chama de preto, de negro, cada hora muda uma coisa, né? Do marrom bombom ao preto, você escolhe o nome, tá? Sou preto, cabelo duro, gordo, pobre. Eu sofri um abuso sexual do meu tio, tinha 13 anos de idade. Eu tenho muitas credenciais. E detalhe, quando eu confessei isso para minha pastora da época, ela subiu no púlpito e contou para a igreja, 600 pessoas sentadas. Ela contou para a igreja. Ainda falou assim: Júnior, fica de pé. Eu fiquei em pé e ela contou para todo mundo. Só que coincidentemente, ela contou, tinha 15 anos na verdade. Dos 13 aos 15, ficou em segredo. Só que com 13 anos, próximo à data do que sacrificou muito das minhas emoções, um profeta se levantou no meio da igreja uma vez. Era um culto de congresso de jovens, e um homem se levantou no meio da igreja, marchando. Ele veio, nunca mais esqueço daquele homem, Enéas, o nome dele. Veio marchando e botou o dedo na minha cara e falou: jovem! A igreja parou para ouvir. Você levanta a tua cabeça, você será um pastor e será um dos grandes. Eu tomo a tua voz, eu te faço cantar. E detalhe, irmãos, tem esse detalhe, né? Hoje Jesus me deu a graça de cantar, mas na época que eu queria cantar adolescente, eu cantava, os músicos faziam assim para mim, ó.
Teve uma vez que acabei de cantar. Você está rindo que você tem a voz bonita. Eu acabei de cantar, eles desceram, me abraçaram, falaram assim: então, irmão, vê se Deus não tem um chamado com você assim, para missões, para o teatro. Até isso. Ele falou: você será um pastor e será um dos grandes. Eu dou unção à tua voz para cantar. E eu te digo: levanta a tua cabeça. E começou a fazer um monte de promessa, um monte de promessa, um monte de promessa. A minha vida já não tinha alguns significados positivos, porque apesar de a gente superar algumas coisas, botar pedra sobre o assunto é botar um peso numa ferida. Já parou para pensar nisso? A gente não resolve as coisas, a gente pesa elas, e às vezes é difícil caminhar com peso. Só que depois que Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, irmãos, eu tirei aquela capa que estava sobre mim e me vesti com a profecia que Deus liberou sobre a minha vida. Quando ela contou do meu abuso, e alguns homossexuais escondidos na igreja começaram a querer se relacionar comigo, porque achavam que eu tinha a mesma condição que eles, eu sabia, eu sou um pastor, eu tinha 15 anos de idade, e vou ser um dos grandes, e vou cantar para Jesus, e eu me vestia com aquela profecia, eu acreditei naquilo, irmãos. Eu estou aqui hoje para te contar que os azeites das minhas reservas, num tempo de luta e escuridão, foi que me trouxeram até aqui. Às vezes não é fácil, às vezes não, nem sempre é fácil, mas eu quero te dar uma palavra: você não tem escolha. Você está aqui, não tem para onde correr, você tem para onde fugir. O seu único lugar é cumprindo o que Deus te chamou para cumprir. Então você tem que ser aquele que, ao dormirem, você está com a sua candeia acesa, derramando azeite sobre a sua candeia. Se outros não são responsáveis, eu sou responsável. Eu acumulo, eu busco minhas experiências, eu caminho no que Deus me chamou. E quando querem tomar de mim, eu não dou. Que história é essa? Olha a palavra dela: você quer azeite? Vai em quem vende. Eu pago o preço por mim, vou pagar preço por você? Você quer? Não, é assim, ó, dobra o joelho, faz jejum, ora. É assim que funciona. Senão não vai ser suficiente para mim e para você ao mesmo tempo. Você pode se pôr de pé, por favor? Você me ajuda, irmão? Tem uma canção que fala que eu queimei minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais. Eu não sei se você sabe dessa história, mas quando um navio negreiro ou de homens escravizados atracava e eles desciam, os senhores deles afundavam aqueles barcos para que eles não tivessem ponte, não tivessem como voltar. Eles destruíam o meio de transporte. Transicionar para o novo tempo nem sempre tem a ver com uma decisão, mas tem a ver muitas vezes em esquecer, cortar, ser liberto do que te liga ao passado. De repente o seu passado não é algo triste de lembrar, de repente é algo legítimo, algo bom, algo agradável, mas se não está nos planos do Senhor, tem que ser jogado fora também. De repente você está aqui, mas está lutando por uma história que Deus já botou um ponto final, está querendo a aprovação de quem Deus já afastou de você, tem um perigo de rejeição, mas você tem que se resolver e caminhar para frente. De repente você está aqui e se sente sempre pesado e culpado por um pecado que você cometeu lá atrás. Levanta a tua cabeça hoje, se veste com a profecia que tem o seu número, igual fez comigo. Se veste com o que Deus tem para você e caminha no que Deus te chamou. Amém? Eu quero te deixar em liberdade. Você pode vir à frente do altar para orar,
enquanto nós vamos cantar ou não, mas deixa Deus visitar o seu coração nessa noite. Que você transicione da sua realidade agora para uma nova realidade, amém? Ele abriu mão da sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Eu sou quem manda as pontes com o passado. Cante. E eu me despedi. Eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Assuma isso, cante isso com o seu coração. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Suas mãos aos céus e cante: eu sou, assuma isso. Eu sou totalmente. Cante, cante, cante. Eu fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou eu sou um com você,
Sou um com você, eu sou um com você, sou um com você. Pra onde eu irei se eu não há mais como voltar? Não tem para onde voltar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Eu quero te chamar aqui à frente. Você que está travado.